O comentário de Fabiano Baldasso Cavani no Grissado. Nunca volte ao lugar onde você já foi feliz. Porque você não vai ser feliz de novo, porque não era o lugar, era o tempo. O Grêmio não descobriu a fórmula de fazer veteranos retomarem o seu grande futebol. O Grêmio, as cores azul e preto e branco não são cores especiais para que só no Grêmio os veteranos voltem a jogar no futebol de primeira linha. Aconteceu. Abriu um espaço no tempo. E nesse espaço, o elo se abriu. E apareceu o Soares na história do Grêmio, que durante uma temporada, mesmo veterano, foi mágico. Esse elo fechou, esse portal fechou. O Cavani não vai dar certo, porque o Cavani não joga bola faz 3 anos. E o Grêmio não vai repetir a fórmula do veterano retomando o seu futebol porque é no Grêmio. O Grêmio não tem... Gente, Cavani seria um absurdo se contratar neste momento pensando em resolver algum tipo de problema. Tá, mas assim, eu vou fazer uma ponderação aqui, eu não vou ser radical, eu acho que eu não recomendaria. Mas isso está longe de dizer assim, não, de jeito nenhum, que barbaridade. Porque do ponto de vista de quadro social, o Cavani seria, Baldasso, Bagé e Dávila, na minha opinião, uma manutenção do status quo de motivação. O problema é que eu acho que ele não resolveria dentro de campo, que afinal de contas é mais importante. É que pelo nome dele, ele sem dúvida nenhuma seria uma contratação de impacto. Outro dia eu me empolguei com o próprio Scarpa, porque para mim, até de todos os nomes que estão falando no Grêmio, o Scarpa, se vem ou não vem outro, mas é o nome que mais impactou. O Funes Mori, na prática, tá jogando bem, tá fazendo gol no futebol mexicano e tal, mas de lá é um monte de Joãozinho. É o Lautaro Dias, que todo o destaque do Independente Del Valle eu fico com os 2 pés atrás. Mas nessa questão, talvez, o Meneghetti, de momento, tipo, o Grêmio conseguiu 52 mil novos sócios pelo Soares. Desses 52 mil novos sócios, corre o risco, daqui a pouco, se chegar um jogador com menos expressão, que alguns desistam. Daqui a pouco não, daqui a pouco o sócio vai entender, pô, eu ajudei com o Soares, vou continuar ajudando com outro jogador. Mas, sem dúvida, para nome, o Cavani se encaixaria. Mas para ele entrar em campo... Fala, Baldasso. Vocês ridicularizaram esses dias, e eu junto, a tese do Taigor Jank, de que o Grêmio deveria contratar um cabeça de bagre pro lugar do Soares. Eu não tava aí, não senão eu tinha ridicularizado. Eu vou fazer a leitura do que disse o Taigor e eu vou dizer para vocês com toda a humildade do mundo de quem ridicularizou ele. Ele tem alguma razão nisso. Eu acho que o Grêmio, esse movimento que o Grêmio tem que fazer para solucionar os seus problemas de ataque, eles têm que ser movimentos não espalhafatosos. O Grêmio parece estar procurando um movimento espalhafatoso para substituir o Soares, de grande impacto de mercado, de mídia e tal. Não vai dar. O Grêmio tem que fazer um movimento discreto e eficiente. O Grêmio tem que encontrar um centroavante que ninguém viu. O futebol brasileiro está fazendo isso. O futebol brasileiro encontrou o Cano, o futebol brasileiro encontrou o Verratti, o futebol brasileiro encontrou o Mastriani, o futebol brasileiro encontrou o Caleri. É isso que o Grêmio tem que fazer, um movimento discreto e eficiente, porque se vier nessa história de querer o espalhafatoso que vai chamar a atenção do mundo inteiro de novo, essa fórmula não vai se repetir. Dávila. Pelo amor de Deus, Meneghetti, assim, tem que internar, o programa ele precisa ser revisto, a sensatez não pode ficar comigo. O JB nós já tiramos. Não, olha Tá só, fora. beleza, primeira fora. ação correta Primeira aqui, ação. mas eu acho que aqui o não JB... tem essa aí de ficar com um erro muito tempo, entendeu? o O Baldasso nós já botamos em home office também. Não, Só mas fica em home office. Cuidado, Bagé, Baldasso não vai voltar mais, o Bagé tá caminhando pra sair também, pelo amor de Deus, a gente tá chegando na conclusão que o Cavani é uma contratação ruim. Que o Cavani, contratar o Cavani não é bom. Bom é contratar o Isidro Pita, é o Daverson que foi especulado, o Lautaro Dias. Mas não existe. Eu acabei de citar o Lautaro Dias e chamar ele de Joãozinho. Pelo amor de Deus, o Baldasso defendeu contratar o Bagre do que contratar o Cavani. Mas é que tá, Quem primeiro a defender isso foi o Picão, endossado pelo Tiger Jank. É que o bruxinho. Não, mas foi uma conversa de bar e ali valia. Isso, no bar. Aqui é o programa, a gente tá vivo, gente. Mas é que tem... Mas isso aqui era pra ser um programa tudo bem. Mas ele também tem entretenimento. Todo programa que tem o Baldasso não vai exigir conhecimento de futebol. Tu vai exigir um cara que é um fenomenal comunicador, que tem uma qualidade de oratória incrível, mas que não conhece o futebol. Chacrinha. Parece que tu tá falando do Chacrinha, então. É o Chacrinha? É que o meu relato pro Baldasso é mais ou menos no Amigo Secreto. Que daí, eu tive uma tia, eu não vou dar o nome dela aqui. A tia me pegou no Amigo Secreto. Aí ela começou, não, eu preciso falar desse sobrinho maravilhoso, que é um ótimo pai de família, que é um ótimo filho, que ajuda as pessoas. E começou, me botar elogio, e eu comecei a me emocionar. Aí a tia veio e me deu um saco de cueca. Então, quer dizer,
Não dá pra te elogiar tanto cara se tu vai dar um saco de cueca. Sim. Eu esperava da minha tia Isso me pareceu uma crítica ao teu presente que a tua tia te deu, tá? É o que eu tava fazendo com o Baldasso agora. Aqui no ar, aqui nessa revolução digital. Mas a tua definição do Baldasso é mais ou menos uma definição do Chacrinha, né? Ótimo comunicador e tal, não entende nada de futebol. Eu até acho que o Chacrinha é capaz de entender mais que o Baldasso de futebol. Se a gente pudesse ter conversado com ele sobre isso. Não, mas brincadeiras à parte, Dávila, eu concordo em parte contigo. Eu não disse que eu não comparei ele, por exemplo, ao João Pedro Galvão e tudo mais. Só que o caminho que a direção vai seguir é um caminho de... E teve uma declaração do Antônio Brum, se eu não me engano foi para a Rádio Gaúcha, eu fiquei ouvindo, mas estava pulando de uma rádio para outra, que é justamente dando a entender que se o Grêmio tiver que trazer alguém de impacto, o Grêmio deve forçar isso para o meio do ano. Justamente porque, nesse momento, o Grêmio não tem dinheiro para botar e multa rescisória. Isso. Então, tu tem que pegar um jogador que esteja em final de contrato. Mas eu não entro nessa que tenha que vir um cabeça de bagre. Eu só penso que o investimento alto que tu teria que fazer agora no Cavani é um investimento baseado no histórico dele da época do Paris Saint-Germain. Mas na medida em que o vice de futebol... Mas, gente... Fala, gente, pelo amor de Deus, mas que régua, Matheus Dávila? Que régua? Tu quer manter a régua do Soares? De que forma? Então faz o Messi. Não tem. O Grêmio trouxe um dos maiores centroavantes da história do futebol, que é ele no Nacional, porque o Nacional era muito ruim, ele não teve lá grande destaque, mas no clube anterior dele, ele estava metendo gol e sendo decisivo. Um ano antes de jogar no Grêmio, ele estava jogando em alto nível. Alto nível. Então, assim, o Cavani não tá jogando em alto nível desde o Paris Saint-Germain. E outra coisa, que régua, Matheus Dávila. O Cavani era um assistente do Soares. O Cavani era o subalterno do Soares, não é a mesma régua e não vai ter essa régua. Para de iludir o torcedor do Grêmio com a tal da régua. A régua do Soares estava na estratosfera, não tem mais régua. O Soares, Meneghetti, ele foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na vida do torcedor do Grêmio. Porque ele foi embora e agora o torcedor perdeu o brilho, perdeu a magia. Contratar o Cavani virou uma coisa comum e ruim. Não. É top 10 jogadores artilheiros ele do mundo. Ele não tá jogando hoje. Nada, Davi. Não, ele não jogou realidade. Nada. Não, o Soares não jogou nada no Nacional também. Foi mediano. Não, teve uma participação legal lá, foi campeão e tal, mas esse ele foi no Grêmio. Mas o Nacional era ruim. Era ruim. Só que e o Boca é ruim também. O Boca... Peraí, o ano passado a gente tava falando sobre isso, na Libertadores. Aliás, o ano passado não, na temporada que passou. O Boca é um time comum. E o Cavani era comum da bola lá. No Valência, ele teve uma participação mediana e no Manchester, na primeira temporada, ele foi bem. É verdade que faz 2 temporadas e meia que ele não joga bem, mas ainda é o Edinson Cavani. Se mas tu tem a possibilidade de contratar... Tá tratando, por isso que eu tentei ser um pouco de equilíbrio, tá tratando. Eu não recomendaria o Cavani, mas a gente não pode tratar o Cavani como, para usar um termo bem popular, como um desgraçado do futebol. Exato, mas não é. Mas ele não tá, eu não sei da parte do Baldasso, da minha parte pelo menos não. Ele tem nome para chegar, inclusive botar mais sócio, ele vai vender camisa adoidado, sem dúvida nenhuma, porque é só ver o relato das redes sociais. Ontem eu fiz uma live no final da noite e era assim, meio que meio a meio. Alguns dizendo assim, cara, ele não tá jogando tanta bola assim. Outros comparando com o Soares, qualquer um cara que chegar hoje. Aliás, essa é a prova de fogo do Presidente Guerra para a temporada 24. Porque o sarrafo do primeiro ano foi muito alto. Então o sarrafo do segundo ano, ele já vai começar a ser comparado antes do cara jogar. Mas não pode, né? Ele é um grande jogador, ele é ainda um dos maiores artilheiros da história do futebol, na lista dos primeiros, ainda em atividade. Só que neste momento, eu não acho que ele possa ser uma solução, pelo que ele está mostrando. Fala, Baldasso. Gente, antes era régua, agora o Bagé veio com o sarrafo. Eu não sei o que vai aparecer mais. Gente, o Matheus Dávila, meu querido amigo Matheus Dávila, um dos maiores nomes da nova geração de repórteres e comentaristas do Rio Grande do Sul. Eu quero que tu ouça o Baldacinho. Tá. Ouça o Baldacinho. A tua análise de um jogador que tem o avançar da idade, ela tem que partir do desempenho, o quanto ele consegue manter ou o quanto tempo ele tem instabilidades para voltar a desempenhar um bom futebol. O Cavani não joga bola em alto nível há 2 anos e meio. E não é no Nacional do Uruguai. Tu analisou, tu foi injusto com o Soares. Tu disse que o Soares teve uma temporada ruim no Nacional. O Nacional era muito ruim. Não dá para comparar o Nacional com o Boca Juniors, que chegou à final da Libertadores. Que não era um grande time, mas chegou à final da Libertadores. Então... E outra, o Cavani teve chances em grandes clubes e já tinha desempenho ruim na Europa antes de voltar para o Brasil. O Soares, quando voltou, antes de voltar para a América, o Soares, quando voltou, ele voltou em alto nível. Então, essa tentativa de vocês de equiparar a régua do Cavani e do Soares, pra mim, é absurdo. Não, tudo bem, Baldasso. É claro que o Soares tá em outra prateleira, mas especialmente agora que a gente viu ele fazer uma temporada que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Cavani é mais jogador dos que aqui estão. Não, mas assim, ó, em termos de prateleira do futebol mundial, assim que eu digo que o Soares e o Forlan estão na mesma prateleira com o Soares mais valorizado, o Cavani tá na mesma prateleira do Soares.
Então futebol mundial. deixa eu perguntar pro Bagé. Hoje, Scarpa ou Cavani? É uma boa pergunta, mas aí tu tá comparando uma zebra com uma lagartixa, porque eles são posições diferentes. Eu tô falando em tamanho de contratação, de solução de problemas pra ti. Pra campo, Scarpa? Scarpa. Eu já disse. Eu também acho. Mas não é essa, calma. Mas o Grêmio não tá com essa dúvida. Aí que tá, é que o Grêmio, claro que eu não posso dizer as pessoas que eu conversei ontem, mas eu ouvi muito dessa questão da competição. Sim. E muito da questão assim, aí tem uma hora que eu pergunto assim, tá, mas de 0 a 10, o que? Cara, não tem como comparar porque a gente não buscou, foi oferecido. Então põe assim, já que foi oferecido, ele é importante, 2. Então, quer dizer, não tem... Ah, pode mudar? Pode. Daqui a pouco todo mundo pode mudar. Cara, vamos fazer uma situação, vamos fazer um contrato de produtividade, sei lá. As coisas podem mudar. Nesse momento, o Grêmio não quer o Cavani. É que alguém ofereceu o Cavani pro Grêmio. É que na medida agora o Grêmio quer o Scarpa, por exemplo, para responder a pergunta do Baldasso. Na medida em que o vice de futebol do Grêmio meio que descarta e não recomenda, o negócio gela, né? Não, gela. Aqui o debate é nosso. O que o vice de futebol disse lá quando encontrou o Farid? Não, o vice não, o Celso Foi Rigo. o Celso Rigo. Sim. Ah, tá. Não, o vice de futebol do Grêmio é o Celso Rigo. Ele tem poder de decisão. Não me corrige quando eu tô certo. Perdão, Na Meneghete. prática, o vice de futebol do Grêmio é o Celso Rigo. Não é que o Celso Rigo, que é quem comanda o futebol do Grêmio, não oficialmente, mas é quem comanda mesmo, diz assim, pois é, deu. Acho que o presidente Alberto Guerra não vai contrariar o seu vice de Mas futebol. ele poderia ser convencido a essa contratação, até porque senta com o seu Celso, explica pra ele um outro plano lá de negócio, ele poderia topar. É que o Grêmio foi surpreendido por uma oferta que o Grêmio não procurou. E o presidente remunerado do Grêmio, acha o quê? Quem é o presidente remunerado do Grêmio? Não, quem é o presidente remunerado do Grêmio tá de férias do Rio de Janeiro, vou te dar uma pista. Não, eu vou... Você é o presidente remunerado do Grêmio. Então eu vou falar o seguinte, o departamento de futebol do Grêmio é muito unido, tá, Meneghete? É muito unido. Normalmente Isso é eles bom. pensam juntos. Isso é bom. O dirigente remunerado e o vice de futebol. Até porque eles sentam, conversam. Celso Rigo, ele é muito próximo do Renato e ele compra muito o discurso do Renato. Se o Renato diz, não, o Cavani é sim, o sim. cara. Celso Rigo ontem tinha dito, não. Isso é o cara. presidente remunerado.